mais uma edição do podcast do Mediajor. Hoje o nosso entrevistado é o secretário de Economia de Cuiabá, Marcelo Bussic. Já agradecendo ao secretário e colocando aqui a primeira pergunta. Secretário, a atual gestão, quando assumiu, revelou aí um déficit aí na casa dos 2 bilhões de reais, né? Foi decretada calamidade financeira, tudo, e feita ali toda uma engenharia fiscal financeira para poder equilibrar as contas. Qual que é a real situação do caixa hoje da prefeitura? Sim, é importante, Gilson, a gente esclarecer alguns pontos em relação às dívidas que foram deixadas. A gestão anterior, do ex-prefeito Emanuel, deixou a prefeitura totalmente endividada. Dívida com fornecedores, mais de R$ 1 bilhão com fornecedores, sendo despesas empenhadas e não empenhadas. Dívidas contratadas através de parcelamentos e até financiamentos, em alguns deles sequer tinham o aval da União e, por isso, está pagando mais juros por isso. O total chegava a torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais, que a gestão entregou para o prefeito Abílio em 31 de dezembro de 2024. É importante lembrar que Emanuel Pinheiro, quando ele assumiu a prefeitura de Cuiabá, o então prefeito Mauro Mendes deixou somente 62 milhões de restos a pagar, enquanto o Emanuel deixou para Abílio quase 1 bilhão de restos a pagar. Você vê em 8 anos esse alto crescimento da dívida da prefeitura somente com fornecedores. A gestão não tinha certidões, dívidas com INSS, dívida Cuiabá Prev, que é o regime próprio da Previdência, regime próprio de previdência dos servidores da prefeitura de Cuiabá. Era sequestros de valores que a gente diariamente tinha na conta da prefeitura, salários de dezembro atrasado, dívidas com fornecedores, dívidas com todo mundo. Quem ama Cuiabá não deixa Cuiabá dessa forma, né? Aquele amor do ex-prefeito por Cuiabá exaltado não deixa o servidor sem receber, né? não deixa o servidor sem receber, não deixa o servidor receber cartinha de banco, ser constrangido por bancos, porque foi retido o valor da folha de pagamento, não passou para o banco. O servidor recebia cartinhas, não conseguia fazer empréstimo em bancos diante de repasses que não foram realizados. Vários fornecedores em extrema dificuldade. Então, é esse cenário que nós encontramos. Cuiabá. E primeiro a gente buscou o quê? Foi decretada a calamidade financeira, parcelamento de débitos, pagamentos de dívidas. No total de parcelamento e pagamentos de dívidas foram mais de 500 milhões de reais. O que eu sempre falo, se esse recurso, se tivesse responsabilidade fiscal na gestão anterior, esse valor não deveria ser para pagar dívidas do passado, poderia ser investido em Cuiabá, na nossa cidade, nos servidores. Se 500 milhões fosse investido em Cuiabá, nossa cidade ia estar muito melhor. Por que não investiu? Porque passou uma gestão que destruiu Cuiabá. Então, esse processo de reorganização que o prefeito Abílio iniciou fazendo. Decretando a calamidade, a gente buscando equilibrar receita e despesa para conter esse ralo de alto grau de endividamento de Cuiabá, buscou seu equilíbrio fiscal. E ainda assim, no primeiro ano de gestão, a gente conseguiu reduzir tributos. A revogação da taxa do lixo é um aspecto relevante de todo o sacrifício que foi feito pela atual gestão, servidores, secretários e também pelo cidadão cuiabano. A gente conseguiu ainda revogar a taxa do lixo. E ainda assim o serviço de coleta de lixo melhorou em Cuiabá. Nós encontramos uma gestão que tinha, quando nós entramos, dificuldade com a coleta de lixo, muita reclamação. Hoje não se paga a taxa de lixo e o serviço melhorou. Então o que faltava era a gestão, né? E isso o prefeito Abílio está fazendo, está equalizando as dívidas de Cuiabá, a gente está reduzindo a dívida de Cuiabá. Hoje a gente assinou o plano de equilíbrio fiscal com a STN, hoje a gente consegue fazer empréstimos com aval da União, diferente do que foi feito em alguns empréstimos de gestão anterior, com juros mais baixos. A gente tem liberações para esse ano, em torno de 220 milhões para investir em Cuiabá, em obras que o prefeito quer focar para o asfalto. Então, tudo isso foi fruto de um trabalho contínuo na prefeitura. As dívidas acabaram? Claro que não acabaram. Um alto grau de endividamento desse não se acaba do dia para a noite, mas a gente conseguiu organizar melhor esse fluxo financeiro. Nós vamos ficar esse ano pagando muita dívida, mas a gente está conseguindo enxergar o quê? Uma luz no fim do túnel. A gente está recuperando aos poucos a capacidade de investimento da prefeitura. Regularizamos o salário do servidor, que virou dezembro sem receber, de 2024.
Em 2025, ele recebeu dezembro, dia 24 de janeiro, dia 24 de dezembro, antecipado, recebeu o 13º, nós pagamos 14 folhas salariais e tudo isso dentro de 2025, 14 folhas de 2025. Então, foi alto esforço que foi feito e agora em 2026 a gente vai continuar esse ajuste fiscal com corte para organizar melhor também o fluxo em relação aos fornecedores. Que, como a gente pagou muita dívida do passado, então prejudicou um pouco o fluxo de fornecedores que a gente está trabalhando de forma firme e responsável para que o nosso fornecedor, que é um grande parceiro da Prefeitura de Cuiabá, possa receber também as suas notas fiscais no menor prazo possível. Então, é todo um esforço que está sendo feito pelo prefeito Abílio, mas a gente já está colhendo muitos frutos. O Hospital da Criança foi uma inauguração que foi feita em 2025 também. Em relação à educação, um reconhecimento para o servidor da educação, com bonificação, 1/3 de férias do contratado nunca se pagou na Prefeitura de Cuiabá. O servidor precisava entrar na Justiça, hoje o prefeito Abílio pagou também, e também a merenda também é algo que melhorou, e outras ações que foram feitas. Então, é todo um trabalho de ajuste, de organização, que hoje a gente começa aos poucos colher esses frutos. E esse ano também é um trabalho duro de ajuste fiscal, que aí sim a gente acredita que vai estar colhendo também melhores resultados, tanto em 2026 como daqui para frente. Mas tudo poderia ser melhor se não passasse um furacão que destruiu as contas da prefeitura, que endividou Cuiabá, deixou o servidor sem receber e deixou muitos fornecedores a ver navios. O senhor fala aí até, receber, emenda federal, alguma coisa da União, era complicado Cuiabá receber, né? Por falta de certidão. As certidões impede alguns recebimentos de natureza de transferência voluntária de convênios, não ter algum tipo de certidão. A gente não tinha CRP, que era em relação aos débitos previdenciários, e a questão dívidas com INSS e também o FGTS também impediu a certidão a nível federal. Então, no popular, a Cuiabá estava no Serasa, o servidor também que não recebeu o seu salário de dezembro, que teve seu nome constantemente constrangido com cobranças de banco e até sem crédito, que alguns bancos sequer liberavam empréstimo para o servidor porque não foi repassado o consignado, que foi apropriado pela gestão anterior. Então, e o fornecedor também, que ficou sem receber. Então, mas nós fizemos essa organização, aprovamos uma lei para parcelamento das dívidas com fornecedores, aprovamos a lei para o parcelamento desses valores de consignados, que era próximo dos 50 milhões de reais, e agora a gente está organizando o fluxo financeiro da prefeitura para poder arcar com essas despesas de 2024. De 2024 que vai ser paga de forma parcelada. Por que parcelada? Porque não se deixou o dinheiro para pagar. Fizeram a dívida, não deixou o dinheiro, e a gente está buscando, dentro do fluxo financeiro da prefeitura, encaixar essas parcelas, que é o que eu sempre falo. Se a gente não pagasse essas dívidas do passado, se não tivesse gestão irresponsável, né, em relação à gestão fiscal, esse dinheiro era investido na cidade, com asfalto, com melhorias na saúde e na educação. Mas aí é um trabalho que está sendo feito, né? É importante falar, mas vocês só ficam reclamando do passado. É importante a gente esclarecer para o cidadão que poderia, se não tivesse que pagar tanta coisa do passado, não ficasse tanta coisa para trás, Cuiabá estaria melhor. Isso existe uma diferença de gestão que não teve responsabilidade com o contribuinte e gestão que tem, que é o prefeito Abílio está fazendo. Em nenhum momento a gente está eximindo de pagar a dívida de ninguém. A gente está colocando que se a gestão anterior não agisse dessa forma, todo esse recurso seria investido em Cuiabá. E seria muito melhor. Cuiabá estaria muito melhor. Secretário, pelo balanço que você fez aí, de como assumiu a prefeitura, do que não foi pago, do que foi retido do servidor e não foi pago, toda essa celeuma aí, do que a gente já conheceu também de investigações que teve, é possível dizer que pelo menos que indícios de crime tiveram ali? Tudo isso que eu te falei, assim, a questão de apropriar do recurso do empréstimo consignado, foi encaminhado para a controladoria representou, junto ao Ministério Público e Tribunal de Contas, esse alto grau de endividamento, tendo até despesas sem empenho, foi também encaminhada para o Ministério Público e Tribunal de Contas, para que os órgãos apurassem. Teve também
situações de recurso do Fundeb, que em dezembro foi repassado para a conta única e pagou despesas fora da finalidade do Fundeb. O Fundeb é um recurso da educação para pagamento de professores, da folha de professor, e foi jogado esse recurso para a conta única e pagou inúmeras despesas que sequer era da educação. Todas essas situações e outras que nós encontramos foi tudo encaminhado para a controladoria, que é o órgão competente para fazer auditoria e propor representações, e ela fez as representações tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Contas para que ocorra a apuração. É esse que é o ponto. A gente encontra alguma irregularidade, propõe, e aí a gente continua o trabalho, porque cabe à controladoria fazer essas ações. Mas encontramos vários cenários preocupantes, que foi tudo passado para a controladoria e proposto as representações aos órgãos competentes. Qual que era o setor mais crítico? Onde que tinha mais dívida ali na prefeitura? Era na saúde, na educação? Tinha alguma coisa que estava parada por falta de pagamento, que conseguiram retomar? Algum serviço essencial? A parte mais impactada da prefeitura, com certeza, era a Secretaria de Saúde. Bom, a maior parte das dívidas em relação a 2024 ficava na Secretaria de Saúde, mas em todas as secretarias ficaram dívidas com fornecedores. Inclusive, ficaram dívidas sequer que estavam empenhadas. E essas dívidas, tanto que a própria Câmara Municipal de Cuiabá abriu CPIs para analisar essa questão do crescente endividamento da prefeitura e até em relação às despesas sem empenho. Então, a prefeitura como um todo havia um grande endividamento porque se gastava mais do que arrecadava. Então, não tinha responsabilidade fiscal. Por isso que a prefeitura saiu da gestão Mauro Mendes, no último ano da gestão Mauro Mendes, do então prefeito Mauro Mendes, com 62 milhões de restos a pagar, de despesas com fornecedores, para quase 1 bilhão de reais de despesas com fornecedores. Um crescimento em 8 anos de 62 milhões para em torno de 1 bilhão de reais. Tudo fruto de anos de irresponsabilidade fiscal, gastando mais do que arrecadava. Então, isso tudo ocasionou nesse alto grau de endividamento, serviços precarizados e até a redução em investimento em Cuiabá diante de gestão que se passou e se gastou demais, inclusive encerrou a gestão devendo fornecedores e a folha de pagamento de dezembro do servidor que ele sequer recebeu. Por conta dessa situação financeira, desse caos, o prefeito chegou a falar que está planejando em extinguir a empresa Cuiabana de Saúde Pública e a Limpurb, né? Porque, pelo que ele falou, parece que tá impagável o que tem ali de dívida, né? Sabe como que a prefeitura vai absorver isso? Fazer esse serviço vai gerar uma dívida maior direta para a administração direta da prefeitura? São duas empresas que são totalmente dependentes da prefeitura. São empresas dependentes que dependem dos recursos do Tesouro Municipal para funcionar. E são despesas que têm um alto grau de endividamento, principalmente com o INSS, porque são empresas públicas, então são do regime CLT. Então, tem esse alto grau de endividamento. O prefeito, ele quer trazer todos os serviços realizados pela empresa Cuiabana de Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde, absorver os serviços e também os servidores concursados que lá estiverem, assim como da Limpurb, que no caso, com a extinção e uma criação da Secretaria de Serviços Urbanos, iria absorver todos esses serviços realizados, assim como os servidores, porque aí, no caso, os serviços já seriam atendidos pelas secretarias, as duas secretarias, e os servidores também poderiam ser aproveitados e, com toda a expertise, todo o conhecimento que o servidor tem, que é um parceiro da administração, eles vão ser aproveitados tanto na Secretaria de Saúde e numa futura Secretaria de Serviços Urbanos. E aí a gente acredita que vai otimizar ainda mais os serviços, vai ter uma redução da máquina pública, com a redução dessas secretarias, que é algo que o prefeito trabalhou no ano passado, com fusões de secretaria, buscando reduzir custos, otimizar e uma eficiência maior no serviço público, com fusões e também com redução dessas secretarias que são dependentes e estão com alto grau de endividamento. Uhum. E essa questão do remanejamento dos servidores efetivos não teria nenhuma questão, tipo, eles são CLT, passariam a ser servidores públicos, né? Reforçariam ali o caixa do Cuiabá Prev.
Não, aí no caso eles continuariam no mesmo regime. No mesmo regime. É isso que o prefeito idealizou, trabalhando junto com a procuradoria, com toda essa análise do reaproveitamento dos servidores, que o regime, no caso deles, seria o CLT. Continuaria da mesma forma, né? Como tem alguns servidores, por exemplo, a Prefeitura de Cuiabá tem o pessoal da Prodecap, que é uma antiga empresa que funcionava como uma secretaria de obras, que ela também está em liquidação, são servidores CLT, que foram reaproveitados na Prefeitura de Cuiabá em várias secretarias, principalmente na própria Secretaria de Obras. A maioria são engenheiros, tem contadores também, que são regime CLT. É nesse mesmo modelo que foi feito com a antiga Prodecap, vai ser feito em relação a essas duas empresas, que foi algo que o desejo do prefeito de reaproveitar esses servidores, que foi discutido com o procurador-geral, para que faça nessa alteração, reaproveite os servidores, mas aí continuando no regime no qual eles prestaram um concurso, que no caso é CLT, por ser empresa pública. Começou a falar um pouco de servidor, tanto no nível estadual e municipal se fala muito de RGA. Esse ano está garantido a RGA, já sabe o índice, no mês que vai pagar? O prefeito Abílio tem esse compromisso com o servidor em relação à RGA, foi prevista tanto na LDO como na LOA de 2026 o pagamento da RGA. Nós estamos aguardando agora o índice, né? Parte dos servidores, o índice sai em abril. A competência abril que a gente vai saber o índice correto, que é dos servidores da maioria da prefeitura, com exceção da educação, que o índice sai em maio. São duas datas bases diferentes, da educação é em maio, e aí a gente está aguardando os índices saírem, para aí sim ser aplicado tanto para o servidor ativo da Prefeitura de Cuiabá, como também para o próprio servidor que já está aposentado, e no caso os pensionistas, aqueles que têm a paridade, que têm alteração, vai ser aplicado também em relação ao Cuiabá Prev. Então, essa previsão já existe, o prefeito tem esse compromisso, vai ser realizado, a gente está aguardando só a apuração do índice, que até abril, que a data base é abril, para a Prefeitura de Cuiabá, com exceção educação, que a data base é maio, que o índice que acaba saindo no final de maio. Aí a gente vai ter o índice, o percentual correto para ser aplicado. Mas é um compromisso da gestão Abílio, a RGA do servidor municipal. A gestão passada chegou a fazer alguns acordos salariais por categorias, tudo sempre parcelado, assim, os PCCS, PCCVs, né? Ficou alguma coisa para a atual gestão pagar de reajuste de ganho real para algumas categorias? Em relação ao parcelamento, não ficou nenhuma parcela pendente para a atual gestão, né? O compromisso foi feito pela gestão anterior, está sendo totalmente cumprido pela gestão Abílio, e nós estamos agora mantendo a questão de RGA, organizando as contas da prefeitura para também algumas categorias não tiveram uma atualização do seu PCCS, que é algo que já foi trazido pelos servidores, está sendo discutido internamente. A gente está criando o espaço financeiro necessário para, sim, contemplar essas categorias que não foram contempladas com a atualização do seu PCCS, e também uma discussão também que já está sendo feita pelo prefeito Abílio em relação à RGA dos anos da pandemia, que não foram pagos. E também que é algo que já está em discussão, e todo esse trabalho de ajuste fiscal que está sendo feito é justamente para abrir o espaço financeiro para investimentos em Cuiabá, e também para o reconhecimento do servidor público, tanto a atualização do PCCS e também uma discussão em relação aos RGA da pandemia, que também é algo que já está sendo discutido, que está em nosso radar aí, também fazer uma organização financeira para, no momento oportuno, o servidor ser contemplado. A gente vai retomar o tema saúde, que a gente falou há pouco, né? Secretário, o prefeito levantou um debate com a Assembleia Legislativa a respeito da situação do Hospital Júlio Miller, né? Que estão discutindo uma lei lá que está transferindo o espaço onde está o hospital para o município de Santo Antônio, né? E Cuiabá está requerendo esse espaço até para
para haver uma valorização ali na região, tudo, claro que Cuiabá, a prefeitura vai fazer vai levar serviço para lá, infraestrutura, né? O que pode impactar em termos de arrecadação, Cuiabá perder esse espaço ou Cuiabá ganhar esse espaço? O Hospital Júlio Miller já é um hospital que hoje funciona há muitos anos em Cuiabá. Nada mais justo que ele continuar sendo nos limites de Cuiabá. Está tendo toda uma discussão na Assembleia Legislativa para alterar os limites do município. E o que o prefeito Abílio defende, a gente defende também, que o Hospital Júlio Miller já está em Cuiabá, que ele continue em Cuiabá, não precisar fazer qualquer alteração para isso. Porque um hospital dessa magnitude, ele é um indutor de crescimento, né? Serviços, comércios, todo, e também a infraestrutura dos serviços públicos, com esse crescimento para a cidade, para o lado lá do Hospital do Júlio Miller, os serviços públicos também têm que alcançar ali. Então, vai ter uma ampla valorização ali em relação à área, todo um rol de serviços que acaba estando ao redor ali do hospital, que geram receitas importantes para o município de Cuiabá, que aí sim a gente vai ser também um polo também de crescimento, que é uma importante receita que vai gerar o seu entorno e que também vai auxiliar na ampliação dos serviços públicos para que alcance aquele hospital. Então, é algo importante, é algo que já é de Cuiabá, que fica aqui no bairro Alvorada, e nada mais justo que ele continue com Cuiabá, e assim Cuiabá realizar todas as ações para o crescimento e desenvolvimento da cidade para aquele lado também. Você sabe se já estava no radar ali da prefeitura fazer algum tipo de intervenção ali? Questão de abastecimento de água, tratamento de esgoto ali, das redes de esgoto, levar o asfalto, né? Acho que já tem, né? Asfalto. Essa parte, assim, em relação à água e esgoto, como cabe a Águas Cuiabá, a Regula Cuiabá que tem mais informações mais detalhadas em relação a qual que é o cronograma da expansão, tanto em relação à rede de água, em relação à rede de esgoto. A Regula Cuiabá, que fiscaliza a Águas Cuiabá, que é uma concessão, ela que tem mais detalhes em relação a esse tipo de investimento, não só em relação àquela região, como as outras áreas de Cuiabá. Agora nós vamos falar também, secretário, vamos abordar aqui um tema que a população sempre critica muito a prefeitura, que é o IPTU. Sim. Né? Ano passado teve a revisão da planta genérica, né? Não foi aumento de imposto, né? Que os imóveis foram atualizados. E essa planta, o valor dos imóveis é o que é a base para o IPTU, né? Explicando para a população, né? Não teve aumento de alíquota, né? E a prefeitura colocou uma trava, né? Isso. Para não poder pesar no bolso do cidadão na hora de pagar o IPTU, Sim. né? Explica isso pra gente como que vai funcionar. Tá. O IPTU, ele é um imposto sobre a propriedade, semelhante ao IPVA, só que o IPVA sobre veículo. O IPVA, por exemplo, aumenta todo ano, né? E como que ele aumenta? É através da tabela FIP, a tabela FIP que anualmente é atualizada. O IPVA, por exemplo, um veículo popular se paga 2% sobre o valor venal dele. Assim como os carros com caminhonetes, em torno de 3% deles. O IPTU, a alíquota é 0,4% sobre o valor venal do imóvel. No caso de terreno, 2%. O que foi feito? Por determinação do Tribunal de Contas, a planta genérica tem que ser atualizada de tempo em tempo, de 2 em 2 anos. Essa planta genérica não era atualizada há 15 anos, a última foi em 2010. Atendendo essa determinação do Tribunal de Contas e da própria lei, o prefeito Abílio montou uma comissão, fez o estudo técnico com componentes da Prefeitura de Cuiabá e também componentes da sociedade organizada, como do CREA, FCDL, o Cresce e outras entidades participaram. Foram mais de 35 reuniões que fecharam o estudo e definiram, através desse estudo técnico, um valor venal do imóvel para toda Cuiabá. Teve áreas que teve valorização, teve áreas que teve desvalorização nesses últimos 15 anos na Prefeitura de Cuiabá. Então, isso precisava ser feito esse ajuste
no cadastro imobiliário da prefeitura, porque tem áreas que cresceram muito e teve áreas que teve um decréscimo. Então, essa área que teve um decréscimo de valor, ela, em tese, ela estava pagando mais, porque o valor, se o imóvel em 2010 valia 100 mil reais e teve uma desvalorização, caiu para 50 mil reais, e você continuar pagando sobre os 100 mil reais, você está se pagando mais. Então, buscando essa justiça fiscal, que o Tribunal de Contas determinou que não é um ato discricionário do gestor, é sim uma obrigação do gestor cumprir, senão ele implica em improbidade administrativa. O prefeito Abílio montou essa comissão, foi feita uma atualização, só que o prefeito Abílio, como você falou, preservou o contribuinte, como em algumas áreas teve um alto grau de valorização. Então, o máximo que vai poder aumentar seria 20%. Teve áreas que vai ter uma redução, teve áreas que vai ter 5%, 15%, 10%, mas o máximo que o contribuinte vai pagar de aumento, por mais que teve uma alta valorização, vai ser 20%. Se a pessoa pagou R$100 em 2025, ele vai pagar no máximo 120 de imposto. Então, essa trava, para proteger o bolso do contribuinte, que foi previsto pelo prefeito Abílio, aprovado pela Câmara Municipal de Cuiabá, para preservar o bolso do contribuinte, diferente da gestão passada, que teve determinadas áreas que teve mais de 2.000% de aumento e sequer teve alguma trava. Então, o prefeito Abílio, buscando esse entendimento de preservar o bolso do contribuinte diante de alguns cenários de alta valorização, que realmente ocorreu em Cuiabá nesses últimos 15 anos, o máximo que vai pagar de imposto seria em torno de 20% a mais, ele pagando até o final do ano, tem essa condição de pagar até o final do ano, e aí sim ele tem garantido esse direito. Foi isso que foi feito. Nós estamos no processo de lançamento do IPTU, porque é uma alteração que é feita em todo o cadastro da prefeitura, de todos os bairros de Cuiabá, de todos os imóveis, mas é algo que impacta diretamente, que é um imposto direto. No IPTU é um imposto direto que você paga, não é igual um ICMS que você paga quando você vai no mercado, faz uma compra. O imposto já está ali embutido. O IPTU não, você recebe a guia, que vai ser totalmente digital, pelo quarto ano consecutivo digital, e paga o imposto. O imposto, quando é direto, impacta o contribuinte ele fica mais insatisfeito, né? Como é o caso do IPTU e até o IPVA. Então, mas é algo necessário para cumprir uma obrigação, mas aí o prefeito pensou nessa trava até para preservar o bolso do contribuinte. Ainda sobre essa questão do IPTU, secretário, foi anunciado aí há algumas semanas que os imóveis onde não tem asfalto, estão isentos de IPTU, né? Queria saber qual que é a meta de arrecadação e quantos que representa esses imóveis no bolo de toda a arrecadação do IPTU, né? E se, junto com esse projeto de não cobrar esse IPTU dos imóveis onde não tem asfalto na rua, tem ali também um planejamento para que essas pessoas voltem a pagar colocando asfalto ali na rua. Sim. O projeto do IPTU, da isenção do IPTU dos imóveis sem asfalto, que isso representa em torno de mais de 19 mil imóveis em Cuiabá, né? E isso representa o quê? Isso representa em torno de 10 a 12 milhões de reais de renúncia de receita. E quando a gente fala em isenção, em renúncia de receita, tem que ter algumas medidas de compensação. Qual que é essa medida de compensação da prefeitura? São próximos de 10 mil imóveis novos que foram cadastrados em Cuiabá de 2025 para agora 2026. Então, com base nessa ampliação da base de cálculo desses novos imóveis que vai ser compensado essa renúncia de receita. Mas o prefeito Abílio é uma medida inovadora a nível de Brasil, na prefeitura de Cuiabá, que vai ser apreciada pela Câmara dos Vereadores, essa isenção de determinadas áreas que não têm asfalto, mas não é simplesmente só isentar, desobrigar o poder público de fazer uma medida ali para aqueles contribuintes. O prefeito Abílio, paralelamente, já está trabalhando num grande programa de asfaltamento para Cuiabá. Nós já temos, assim, assegurados uma liberação de financiamento que vai ser feito totalmente em asfalto em Cuiabá, em torno de 120 milhões de reais,
para esse ano. Uma segunda parcela a gente vai conseguir também, ainda esse ano, vai totalizar em torno de 220 milhões de reais, que vai ser investido em asfalto em Cuiabá, através de financiamentos, já que que estamos conseguindo todo esse financiamento com a aval da União. Como foi feito todo um programa de ajuste fiscal ano passado pela Prefeitura, nós conseguimos aderir ao plano de equilíbrio fiscal do STN. Quando você adere ao plano de equilíbrio fiscal da STN, você consegue realizar financiamentos com a aval da União. O que isso representa? Em torno de 5% a 6% de redução da taxa de juros. Menor. Na gestão passada, ocorreram financiamentos sem aval da União. Então, a Prefeitura de Cuiabá está se pagando juros para os bancos. O prefeito Abílio não quer pegar um financiamento por pegar num custo menor. Então, a gente conseguiu esse aval da União e nós vamos ter para esse ano de 2026 em torno de 220 milhões de reais para investir em asfalto. É claro, passa-se por um processo de autorização da Câmara, uma lei para a Câmara autorizar esse empréstimo, vai para o STN, que fez todo aquele encaminhamento de procedimento em relação a operações de crédito e assinatura de contrato com os bancos. Mas a gente vai trabalhar esse ano para concretizar essas operações de crédito, 220 milhões de reais, contratar a instituição bancária e já iniciar o processo de licitação e até a execução de contrato em alguns bairros de Cuiabá, que está sendo selecionado pelo prefeito, juntamente com o secretário de obras, secretário Reginaldo. Então, o prefeito Abílio não só vai conceder uma isenção, caso aprovada pela Câmara Municipal, mas fazer um grande programa de asfaltamento em Cuiabá, porque esses mais de 19 mil imóveis estão sem asfalto, então nem todos os serviços públicos acabam sendo atendidos para esses munícipes que estão sem asfalto. Então, essa política pública, existe uma isenção, mas tem uma política pública de asfaltamento que está sendo realizado em paralelo, que a gente acredita que em pouco tempo, grande parte desses contribuintes aí vão estar com o asfalto na porta de sua casa. Em relação você falou desse programa de asfaltamento que vai ser contraído um financiamento a juros menores, né? Quando a gestão assumiu, tinha um projeto lá de uma quantidade de empréstimo que a prefeitura poderia contrair, já aprovado lá na Câmara. Foi revogado. Foi por causa disso que as condições não eram favoráveis, os juros seriam maiores? Era uma lei que até foi questionada pelo Ministério Público, não existiu o aval da União, o prefeito não queria se pegar em empréstimos por pegar, com alta taxa de juros, porque aí a prefeitura, o recurso que é para investir em Cuiabá acaba pagando de juros para banco. Então, o prefeito preferiu primeiro organizar as contas da prefeitura, aderir esse plano de equilíbrio fiscal, buscar investimentos nos juros menor, porque em vez de ficar pagando juros de empréstimo, altos juros, conseguindo um empréstimo de juros um pouco menor e aí sim, em condições melhores, para aí sim poder conseguir fazer mais por Cuiabá, né? Pagando menos juros, fazendo mais por Cuiabá. Então, essa análise foi feita por ele, juros menor, e pensando na questão da responsabilidade fiscal e no bolso do contribuinte. É isso. Agradecer ao secretário por esse bate-papo aqui sobre as finanças de Cuiabá. Ele que é o responsável aí por administrar um orçamento de quase 6 bilhões, né? O senhor queria mais alguma coisa para colocar em relação às contas da prefeitura, secretário? Agradecer a oportunidade de estar aqui, Gilson, falar um pouquinho dos trabalhos da prefeitura de Cuiabá, que as ações estão sendo realizadas, a organização financeira está sendo feita da prefeitura, tem muita coisa a se fazer, esse ano vai ser um ano também de ajuste, de cortes necessários, mas tudo isso buscando recuperar a capacidade de investimento, organizar o fluxo financeiro, tanto para pagamento dos fornecedores, continuar honrando o pagamento com os servidores em dia e com os direitos em relação ao RGA, abrindo todo esse espaço financeiro, e que a prefeitura possa recuperar toda essa capacidade de investimento e investir ainda mais, né? É com essa responsabilidade fiscal que a gestão Abílio segue trabalhando, para a gente ter em Cuiabá dias melhores. Obrigado. Estamos aqui encerrando mais uma edição do podcast MediaJur.